Hoje, um pouco mais cedo, apresentei um projeto que trata da segurança nas escolas públicas do Distrito Federal. E é uma tentativa de amenizar os riscos a que as nossas crianças estão expostas e tentar mitigar um pouco a possibilidade de acontecimentos como aquele de Blumenau, em Santa Catarina, no início do mês de abril. Mas me parece que nós estamos lutando com paliativos para um problema que é muito mais grave do que o que aparenta ser. Me parece que a gente está se preocupando com a ponta do iceberg, e essa é uma preocupação que é válida. Nós devemos nos preocupar e devemos agir no sentido de garantir a segurança das nossas crianças nas escolas. Mas há algo que é muito preocupante, presidente Wellington, que é a glamorização do crime no Brasil. Nós vivemos no Brasil uma sociedade, um momento social em que o crime é glamorizado e é como se o crime de fato valesse a pena. Deputado Pastor Daniel, nós não conseguimos sequer chamar as coisas pelo nome. Nós chamamos de suspeitos criminosos confessos, assassinos confessos, estupradores confessos. Eles são tidos por suspeitos. O nosso sistema penal, a nossa legislação penal e processual penal, ela reflete essa glamorização. Nós temos uma malfadada audiência de custódia que coloca em liberdade criminosos perigosos para a população. Ninguém vai preso à toa. A pena privativa de liberdade, ela não existe por acaso. O meliante que tem a sua liberdade, que é um direito natural de todo ser humano, privada, é porque ele não pode conviver em sociedade. É porque ele não respeita os princípios e valores éticos e morais que baseiam a sociedade. Eu vou dar o exemplo desse assassino de Blumenau. Aquele covarde entrou com um machado numa escola e ele assassinou 4 crianças indefesas. Todas as crianças, filhas únicas. Ele entrou com um machado e ele matou cada uma delas. E quando a gente liga a televisão, ou quando a gente abre um jornal, ele é chamado de o jovem de Blumenau. Ele não é o jovem de Blumenau. Ele é um assassino. Ele é um criminoso. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. Mas o nosso sistema reflete a forma de pensar de um tempo. Então o crime é glamorizado. E ele virou o jovem de Blumenau. Não, não é o jovem. Um estudante que esfaqueia um professor não é um menor infrator que cometeu um ato análogo ao crime e tal. Não. É um criminoso, cometeu um crime, esfaqueou um professor. Então essa glamorização nos atrapalha demais. Esse cara que assassinou 4 crianças, ele havia sido preso 4 vezes. E ele foi devolvido para a sociedade por conta dessa glamorização. E hoje nós temos 4 famílias chorando a morte das suas crianças, porque esse criminoso foi colocado de volta para conviver em sociedade. Essa glamorização, não, se ele passou antes 4 vezes na prisão, mas foi solto. E matou essas 4 crianças. Essa glamorização do crime, ela é péssima. E outro sintoma evidente que faz com que nós estejamos aqui desesperados para cuidar das nossas crianças, é que a gente chama de ataque. Ataque dá uma sensação de uma espécie de vinculação política a essa covardia que foi perpetrada. Não é um ataque à escola, é assassinato, é homicídio contra crianças indefesas, por motivos torpes. Agora a moda é dizer que a pessoa surtou e foi lá e matou os outros. Eu acho até engraçado, porque ninguém surta e entra numa delegacia para matar policial. É só em escola, é só com idoso, é só com mulher. Ninguém surta e fala assim, eu vou entrar lá, sei lá, numa reunião onde está todo mundo armado e vou com uma machadinha matar. Não. É uma glamorização indevida. E outro sintoma claro disso, que nos fez estar aqui reunidos com o secretário de Educação, vou pedir só mais um minutinho, presidente, é que a gente
possibilitou, a gente aceitou conviver num sistema ou com um sistema em que a pena do agressor é menor do que a da vítima. Então, a gente está acostumado, a pessoa comete um crime, não são raros os casos em que a pena do agressor, de quem cometeu o crime, é menor do que a pena da vítima. Eu volto para o assassino de Blumenau. Ele ceifou 4 vidas. E daqui a 8, 10 anos, se não for menos, ele está com a liberdade dele de volta. O estuprador, que macula a vida de uma mulher para sempre, daqui a alguns anos ele está de volta e ele não foi castrado. A mulher que foi estuprada foi maculada para sempre, emocional e fisicamente. Mas o estuprador, ele vai cumprir uma pena ali e depois ele volta para o convívio social. E nós nos acostumamos a conviver com isso. Além de resolver o problema das escolas, deputado Roosevelt, e eu quero te parabenizar pelo seu esforço para fazer isso também, nós precisamos rever os nossos conceitos. A nossa sociedade vive segundo princípios, valores e conceitos que não são adequados. E esses conceitos estão batendo na nossa porta. E nós não sabemos como reagir. Então, na semana passada, a gente tinha até a viatura do Detran fazendo segurança em escola. Porque a gente permitiu uma indisciplina e conceitos e valores a tal ponto distorcidos crescerem, que agora a gente tem que resolver o problema. Não, pelo amor de Deus, coloca até viatura do Detran, porque senão vão matar as nossas crianças nas escolas. Que tipo de sociedade é essa que a gente está vivendo? Como é que a gente pode tolerar que isso seja verdade nos nossos dias? Então fica aqui o meu desabafo e a propositura do projeto de lei para que a gente resolva o problema das escolas, ou pelo menos tente resolver, mas o principal, as ideias de que o nosso sistema penal e processual penal precisa ser revisto, para encerrar, presidente, com princípios e valores que sejam corretos e que atendam aos anseios da população de maneira geral, porque a maioria da nossa população não concorda com o que está acontecendo e não aceita conviver com isso. Te agradeço, presidente, uma boa tarde para todo mundo.